Boa noite, queridos irmãos e irmãs aqui do nosso distrito aqui de Camanducaia. Venho desejar a vocês a paz, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo habitando em vosso coração e a presença do Santo Espírito habitando em plenitude sobre em sua vida, para que você possa também ser como um rio a jorrar a água da vida às pessoas que estão ao seu redor. É uma alegria poder novamente ter contato com vocês todos. A gente teve aí 2 semanas em que tivemos semanas de oração, né? Com o pastor Rodrigo Silva, com o Ministério da Mulher ali, o pastor Giovanni, e agora nós estamos podendo retornar, né, nessa quarta-feira a ter contato, né? Eu acredito que você está reunido em família aí, já fez aí os pedidos de oração, já cantaram os louvores a Deus, e agora a gente vai orar para que a gente possa partilhar a mensagem desta noite. Vamos fechar os nossos olhos então, vamos falar com Deus. Querido e amado Pai, nosso Senhor e Deus, mais uma vez estamos juntos para estudar a sua palavra, e agora nós rogamos que o seu Santo Espírito esteja conosco para tanto. Que o Senhor me use apenas como instrumento em suas mãos e que o Senhor prepare o coração e a mente dos seus filhos. Oramos também rogando, como temos feito sempre, que o Senhor continue abençoando seus filhos, protegendo-os de todo o mal, e que o Senhor possa continuar providenciando para cada um deles o pão de cada dia. Nós pedimos que o Senhor possa nos usar na esfera em que estamos, e ainda que seja à distância em algumas oportunidades, e mesmo que em outros momentos, tendo ainda algum tipo de contato pessoal, que possamos continuar cumprindo a missão de pregar o Evangelho da salvação que há em Jesus Cristo. Usa-nos, Senhor, e abençoa esse momento de meditação na sua palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero agradecer desde já a todos que têm orado, né, pelo meu pai e pela minha irmã, e quero dizer que também tenho orado sempre por vocês, e espero que logo a gente possa sair dessa situação e que nós possamos ter a oportunidade de estarmos juntos novamente. Eu vou mantendo vocês informados. A princípio, a minha irmã está tudo certo para que a operação ocorra essa semana, mas como teve complicações no procedimento na semana passada, também pode ser que haja a necessidade de adiar mais uma vez. Mas, de qualquer maneira, o problema continua, né? Essa doença que ela está passando. Eu peço que ininterruptamente, né? Seja antes, seja depois da cirurgia, que vocês possam orar por ela. Bem, hoje o tema que nós vamos estudar, a mensagem tem como título uma palavrinha apenas. E a palavrinha é paciência, que também é reconhecida na Bíblia como longanimidade. Então esse é o tema desta oportunidade juntos. Todos os anos, eu introduzo com isso, todos os anos a gente tem tido lindas festas batismais nas nossas igrejas. Todos os anos a gente vê pessoas se entregando a Cristo, na época da Semana Santa, na época do evangelismo do Ministério da Mulher, na época da Semana de Colheita, o batismo da primavera, e ao longo do ano inteiro, pessoas vão se decidindo e vão se entregando a Cristo. Isso é motivo de grande alegria. E quão bom seria se tudo fosse festa, né? Se em nossa igreja sempre apenas as pessoas viessem, entrassem, passassem a fazer parte da nossa igreja. Mas todos os anos também a gente percebe que há muitas pessoas que deixam a igreja, que deixam o convívio cristão, que abandonam a fé, que deixam de lado a palavra, abandonam a Deus, e aquelas pessoas que um dia chegaram tão felizes, se entregaram, foram batizadas,
A gente percebe e a gente fica triste, né? Quando elas saem, a gente percebe que há uma tristeza entre todos os membros da igreja. Quando a gente percebe que alguém deixa de frequentar a igreja e alguém deixa de esperar, sobretudo, o retorno do nosso Mestre nas nuvens dos céus. Parece que muitos que pacientemente estavam aguardando juntamente conosco a volta do Senhor Jesus Cristo, de repente a paciência parece que acaba e por uma série de motivos essa pessoa deixa de esperar. Mas a pergunta é, e nós? O que faremos? E o que faremos, inclusive, no meio de tudo isso que está acontecendo, numa época em que está sendo exigido tanto de nós que tenhamos paciência em tantos aspectos diferentes. E nós, o que faremos? Vamos desistir também, como muitos que já desistiram? Vamos cansar de esperar? Vamos jogar tudo para o alto? Vamos jogar anos de caminhada cristã para o alto? A primeira aprovação que acontecer, a pergunta é: o que nós faremos? Faremos isso também? E a resposta é não. Como poderíamos fazer isso agora que falta tão pouco para Cristo voltar? Sabe, muitos têm a preocupação de que após esta pandemia que está acontecendo, muitos vão acabar tendo abandonado a fé durante a pandemia. Muitos hoje já estão, ao invés de se apegar mais a Deus, estão esfriando espiritualmente e ficando cada vez mais longe dele. E essa é uma preocupação que tínhamos desde o início. Mas a pergunta é: e você que está ouvindo essa mensagem, o que vai fazer? Vai desistir? Ou vai permanecer firme, aguardando a volta de Jesus, sabendo que esse é apenas um dos sinais do fim? Haverão outros ainda, e é necessário que nós possamos ter paciência, porque haverão outros, mas o fim não está tão distante, ao que tudo indica, pelos sinais bíblicos. O fim não está tão distante. Então, se até aqui nós aguardamos, é justamente daqui em diante que nós precisamos continuar esperando e não podemos desistir. Bem, se nós não vamos desistir, então nós precisamos seguir um exemplo bíblico, e esse é o texto para a meditação dessa oportunidade. Eu gostaria de pedir que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5, por favor. Pegue a sua Bíblia agora e abra no livro de Tiago, no capítulo 5. A gente deve, quem sabe, ver ainda mais algum texto, mas esse daqui é o texto principal para nós nesta noite. Tiago, no capítulo 5, os versos 7 a 11. Aqui nós temos um trecho da Bíblia que está falando justamente sobre a necessidade que nós temos, as bênçãos que advêm e o exemplo que nós temos também da Bíblia, de personagens bíblicos, a respeito da paciência, a paciência que precisamos ter, a longanimidade. Verso 7 em diante, lemos assim: Sede, pois, irmãos, pacientes, diz a palavra de Deus em Tiago. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, como lavrador, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E o texto continua, verso 9: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, verso 10 diz assim: Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas,
os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido, outra referência de outro personagem bíblico, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Eu acho muito interessante esse texto bíblico, é um texto bíblico muito prático assim para nós, né, que fala de forma muito clara e direta a respeito da necessidade que temos de permanecermos firmes e termos paciência mesmo em meio às dificuldades que possam existir. E eu gostaria agora de, assim, rapidamente discorrer convosco a respeito de cada uma dessas partes que foram propostas aqui. A primeira delas tem que ver com a paciência que devemos ter, como a do lavrador, para a volta de Cristo. Fico pensando às vezes, né? Como é que é a vida do lavrador? Ele tem que ali arrumar, né? Preparar a terra, depois tem que plantar, e ele fica até monitorando ali o tempo todo, mas ele não tem como acelerar um processo natural que é o processo da chuva. E ele tem que aguardar, não tem jeito, ele tem que ter paciência para aguardar a chuva. Ele não tem como influenciar muito no sentido de dar um jeito da chuva cair antes da hora. Ele não tem como falar assim, bom, então hoje eu vou fazer isso, e no dia seguinte eu já faço chover, porque não é ele que faz chover. Quem faz chover é Deus. E isso nós estamos falando das primeiras chuvas e depois tem as segundas chuvas, né? Então tem a chuva ali que faz brotar a semente e aí depois passa um tempo ainda, né? São meses de espera, passa um tempo para crescer, ele vai monitorando ali para ver se não tem pragas, etc e tal, mas lá no final ele tem que esperar vir as últimas chuvas também. E ele não tem como acelerar esse processo, ele precisa ter paciência. Porque não é ele que dá ordem para a chuva, para que a chuva caia no dia e na hora que ele quiser. Ou seja, ele tem que esperar pelo tempo de Deus. E sabe, se a gente pudesse, a gente acelerava muito as coisas, porque cada um de nós às vezes tem um ritmo, tem um tempo, e muitas vezes a gente acaba até querendo impor esse ritmo sobre os demais, e mesmo dentro de casa agora, está sendo um momento em que todo mundo está tendo que ter paciência, porque, sabe, mesmo dentro dos lares, algumas pessoas são mais impacientes, são mais ansiosas, e outras são mais mansas, mais tranquilas, mais pacientes. Mas a pergunta a se fazer é, e aí, quem é que está certo? O ansioso, o paciente? A Bíblia fala muito a respeito desses assuntos e fala que a gente não deve andar ansioso de coisa alguma. Mostra a paciência como sendo um dom do Espírito. A Bíblia apresenta vários textos como aquele que diz que a gente não vai conseguir acrescentar um côvado sequer à nossa vida, por ansioso que a gente possa estar, que a gente deve viver cada dia de uma vez, basta cada dia o seu próprio mal. E quantas vezes na Bíblia a gente encontra textos falando sobre a importância da gente esperar no Senhor. Ou seja, aquilo que está na nossa esfera, que a gente pode fazer, que o Senhor quer que a gente faça, a gente vai fazer, pode fazer, tem que fazer. Mas aquilo que tem que esperar no Senhor não tem jeito. A gente ainda tem um pouco como acelerar algumas coisas, porque a gente tem como orar, rogando a Deus. Então, por exemplo, as primeiras chuvas, últimas chuvas, como uma comparação em relação à chuva temporã e à chuva serôdia, é uma coisa que a gente pode orar para pedir ao Senhor para que isso possa ser acelerado. Mesmo a volta de Jesus, ele disse que a gente deve esperar, mas que a gente também deve trabalhar para que não só possamos aguardar,
mas também, de uma certa forma, acelerar, como diz lá no capítulo 3, através da pregação do Evangelho. Então, tem uma parte que a gente pode fazer. Mas há certas coisas que não tem como a gente acelerar, e mesmo a volta de Jesus a gente tem como acelerar com a pregação do Evangelho, mesmo assim, o dia, a hora, ninguém sabe. Então, isso é uma coisa determinada por Deus. O fato é que se a gente demorar para pregar o Evangelho, vai demorar para ele voltar. Mas mesmo assim, Deus tem a palavra final. E em relação à pandemia, a mesma coisa. Pô, mas a gente quer que isso passe logo. Isso podia passar logo, isso podia. Mas ao seu tempo vai passar. E é com a permissão de Deus. Mas até que passe, a gente precisa ter paciência, sabe? Nos lares é bem possível que muita gente já está ficando assim, meio estressado, né? Mas essa é uma hora em que a gente precisa ter paciência uns com os outros. E tem gente que fala assim, né? As pessoas mais ansiosas falam assim, puxa, tem que ter muita paciência, né, com o meu marido, com a minha esposa, porque ele é lento, é tranquilo demais, é devagar, tal. Você sabe que nessa época de quarentena, vou falar aqui só para os menos ansiosos, né? A gente tem que ter paciência até mesmo com os ansiosos, para ajudar eles. Porque se depender deles, eles vão às vezes até se colocar em riscos assim desnecessários porque eles estão ansiosos para que isso acabe logo. Às vezes a gente vai ter que sair na rua, fazer algumas coisas, até mesmo para pregar o evangelho, até mesmo para ir para a igreja, porque agora está começando um movimento de reabertura de igreja, tudo bem, a gente entende. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser muito cuidadoso e cauteloso para que a gente possa fazer isso com cuidado, porque a pandemia é real. Podem haver números superfaturados ou não, subnotificados ou não, mas a Bíblia fala que haveriam pestes. Esse é um dos sinais da volta de Jesus. A Bíblia fala que haveriam pestes. Então, quer dizer, realmente o problema existe. Realmente pessoas estão morrendo. E a gente tem que ter paciência e equilíbrio para lidar com tudo isso, com o cuidado, com uma retomada gradual, de forma responsável. Mas tudo isso deve envolver esse dom da paciência, para a gente poder saber como fazer, quando fazer, de que jeito fazer. E ele vai se associar até a um outro gomo do dom do Espírito, do fruto do Espírito, que é a temperança, né? O equilíbrio. Então a gente tem que fazer de uma forma que tudo tem que ser muito bem pensadinho, né? E dentro de casa a gente tem que ter paciência uns com os outros em relação ao nosso relacionamento, porque muita gente vai ficar realmente muito estressada agora e vai precisar de ajuda. E às vezes um vai ajudar a equilibrar o outro, e um vai ajudar o outro para chegar num ponto de equilíbrio. Mas voltando ao lavrador, o lavrador olha para o céu, anseia ver o quê? Uma nuvem negra, né? Nuvem de chuva. Anseia pela vinda da chuva. Sabe, queridos, o cristão também precisa ter paciência para aguardar o aparecimento da pequena nuvem negra. Só que essa não é uma nuvem de chuva. É aquela uma do tamanho de uma mão. Uma pequena nuvem do tamanho de uma mão. Que vai se tornando maior, maior, maior. Pois trará em si o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. A gente não sabe o dia nem a hora, não sabe. A gente tem como acelerar, em parte, pela pregação do Evangelho. A Bíblia diz, o Evangelho será pregado a todo mundo e depois disso virá o fim. E se a gente não pregar, que seja por WhatsApp, que seja por telefone, vamos demorar ainda muito tempo aqui. Então a gente tem como fazer a nossa parte, mas de qualquer maneira a gente tem que ter paciência e ficar firme agora, aguardar, não deixar os caminhos de Deus, não esmorecer espiritualmente, não perder a fé, porque agora está muito perto, muito próximo. O que a gente tem que fazer por enquanto é receber a chuva do Espírito Santo, é buscar através da comunhão pessoal a chuva temporã e a chuva serôdia. Chuva temporã, você sabe, tem que ver com a experiência preparatória, né? Chuva temporã que está disponível desde a época lá
dos apóstolos, desde a igreja cristã primitiva, desde o Pentecostes até hoje, preparatória, ela é para a chuva serôdia. A gente tem que buscar essas chuvas agora e ficar aguardando a nuvenzinha preta aparecer lá no céu. Enquanto pregamos o evangelho para que mais pessoas estejam preparadas para esse encontro com Jesus. Mas, nesse contexto, então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa olhar para o céu. Ao invés de olhar para a terra, ao invés de olhar para o mundo, ao invés de correr o risco de voltar para o mundo. E aí, então, estar preparado quando Jesus Cristo voltar. E aí que eu cito o que aparece no nosso texto de hoje, Tiago 5, verso 8, sede vós também pacientes, e diz assim, e fortalecei o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Essa é a hora de fortalecer o coração. E nada pode fortalecer mais o nosso coração do que permitir que Jesus Cristo esteja aqui reinando em absoluto no nosso coração. É hora de ter mais contato com o nosso Mestre, é hora de contemplar Ele através da comunhão, do tempo com Deus, menos do mundo, mais de Deus, menos do secularismo, mais de Deus. Não vos conformeis com este século. Precisamos permanecer firmes, porque o tempo está próximo. A vinda do Senhor está próxima, fala especificamente o verso 8. Ainda no verso 9, é bem interessante o fato de que fala de que a gente tem que ter paciência também uns com os outros. O verso 9 diz assim, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Não é hora da gente ficar se queixando um dos outros, falando mal um dos outros e tal. Não é hora disso. Para que nós não sejamos julgados, a gente não deve ficar julgando também, você sabe o que diz a Bíblia. E o juiz está às portas. É hora da gente ver o que há de bom nos outros, e não ressaltar o que há de ruim. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Nós não somos perfeitos, todos nós temos. Então que a gente possa olhar para os outros e ver o que há de bom. E isso tem que ver, inclusive, com o que acontece dentro de casa, porque agora a gente está mais circunscrito aos nossos lares, né? Algumas igrejas podem estar retornando, mas ainda a maioria está com as portas fechadas. Então, muitas vezes, dentro de casa é o lugar em que corre o risco da gente perder a paciência um com o outro. E a gente, dentro de casa, agora, mais do que nunca, a gente precisa ter paciência um com o outro, entender que cada um está vivendo um drama. Inclusive um drama psicológico. E para isso a gente tem que ter paciência, tem que ter paciência com os filhos, tem que ter paciência com o cônjuge, tem que ter paciência com os pais, tem que ter paciência com os irmãos. Está todo mundo dividindo o mesmo espaço que nem sempre era tão dividido assim. Temos que nos apoiar uns aos outros. Então nós não podemos nos queixar. A gente vai de repente perder a paciência até com alguém que não está em casa por qualquer atitude que seja externa que invade o nosso lar, seja como for. Mas essa é uma hora em que a gente não pode se queixar também do outro que está lá fora, a gente não pode se queixar do ímpio. Eu vi reportagens que falavam a respeito de gente que estava tendo dificuldade com os vizinhos, o barulho, etc. Tem gente para lá e para cá, às vezes fazendo muito barulho, estando dentro de casa. Mas não é hora de se queixar do ímpio, a gente tem que ter paciência até com ele, porque ele precisa da nossa ajuda para chegar ao céu. Jesus morreu por ele também. E se nós perdermos a paciência com o vizinho, reclamar, brigar, ligar para a polícia e tal, porque tem um barulho aqui assim, assado, é uma porta que a gente pode estar fechando em relação à pregação do Evangelho. Então a gente tem que ter paciência até mesmo com o nosso próximo que está lá fora. A gente tem que ter paciência com aquele que está aqui dentro, seja o nosso irmão. Se a gente esperava que alguém fizesse isso ou aquilo, mas não fez, seja com quem for. Se a gente vê ali as mensagens, né, a gente fica o tempo todo ali vendo o que o povo está colocando no grupo da igreja, e alguém fala alguma coisa que a gente não gostou, tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência com o nosso próximo, é o que está dizendo aqui a Bíblia, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados, eis que o juiz está às portas. Tem que ter paciência um com o outro, tem que ter paciência com o próximo, seja ele joio, seja ele trigo.
Temos que nos auxiliar, esse é o momento de nos auxiliar mutuamente, inclusive nos auxiliar uns aos outros a chegar ao céu. Não é hora de desanimarmos uns aos outros mutuamente, mas sim animarmos uns aos outros mutuamente, orar uns pelos outros. Você se lembra, Jesus Cristo falou que a gente deve orar pelos nossos inimigos, então a gente tem que orar uns pelos outros, sejam amigos, sejam inimigos. Então a gente tem que ter paciência com o tranquilo, a gente tem que ter paciência com o ansioso. Todo mundo precisa ter paciência agora uns com os outros. O texto continua, verso 10, diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Aqui nós temos exemplos de paciência. E nós temos exemplos de paciência. Aqui diz assim, olha, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Aqui está falando que a gente tem que ter paciência mesmo em meio ao sofrimento. Eles tiveram muito sofrimento. Eles falaram em nome de Deus, mas pensa que eles foram amplamente aceitos? Não. Pelo contrário, eles foram mortos, muitos deles. Sofreram. Então fica uma lição de que a gente tem que ter paciência, que mesmo em meio ao sofrimento, eu sofro, você sofre, todo mundo vai sofrer. E mesmo em meio ao sofrimento, nós devemos ter paciência, porque Jesus Cristo nos disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas não desanime, tem de bom ânimo, ele diz. Eu venci o mundo. E nos profetas a gente tem que olhar também para eles e ver neles modelos de paciência. Haja paciência. Se você olhar as histórias dos profetas, você vai falar assim, puxa, haja paciência. Moisés, por exemplo, haja paciência para lidar com esse povo. E a gente tem que ter paciência para lidar com quem quer que seja. Então, os profetas servem de modelo, mas Jesus também serve de modelo. Quem sofreu mais do que Jesus? E ainda assim ele teve paciência. Você vê aí na sequência, Jó também é citado. Verso 11 diz, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. E aí fala assim, tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu. Talvez uma das maiores referências que a gente tem na Bíblia de paciência é Jó, né? Tanto que as pessoas, até muita gente que não está muito ligada em Bíblia, igreja, etc. e tal, usa essa frase, né? Fulano tem a paciência de Jó. Fulano é paciente demais, tem paciência de Jó. Às vezes a pessoa nem sabe direito o que está falando, né? Mas de tanto ouvir um ou outro dizendo isso, ela fala, fulano tem paciência de Jó. Queridos, a pergunta é como é que eles conseguiram? Os profetas, Jesus, Jó, como é que a gente faz para ser assim? Como eles chegaram nesse ponto? Sabe, eles possuíam um equilíbrio emocional muito grande que vinha de sua maturidade espiritual, que por sua vez era fruto de sua comunhão profunda com Deus, com o Pai Celestial. Então, para que a gente possa conseguir também, a gente vai precisar dessas coisas, da comunhão, de uma maturidade espiritual que possa gerar em nós equilíbrio emocional. Mas você sabe, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final, que também é um fruto do Espírito, né? Então é possível você buscar através da habitação do Espírito em sua vida. Mas antes eu queria analisar o que fala aqui no verso 11, diz assim, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Foi fácil para eles ficarem firmes e perseverarem? Certamente não. Olhando para Jó mesmo, que o contexto imediato fala dele aqui, tudo que aconteceu com ele, tudo que ele perdeu entre filhos e posses, haja paciência, né? Tudo que ele teve que ouvir ali, ó, da esposa, dos amigos, né, dos pseudo-amigos, não foi fácil. Mas, no final da história, ele teve um final feliz, porque ele perseverou.
Não está sendo fácil para ninguém agora também, mas olha, se você ficar firme, se você perseverar, e eu estou falando sobretudo assim, né? Espiritualmente falando, no final, a gente vai ter um final feliz. E mesmo agora, a gente vai ser mais feliz ao lado de Deus do que longe dele. E durante essa pandemia também, se você ficar firme, se você tiver paciência, se você perseverar, no final, você chega lá, no final da pandemia, você chega lá vivo. Opa, isso é motivo de felicidade, né? E se você tem paciência, você consegue manter os seus familiares vivos também. Agora, se você perder a paciência, muita coisa pode não dar certo. Interessante que, a respeito de Jó, ainda no verso 11, falando dele, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Deus é tão bom, tão cheio de misericórdia, compassivo, que ele garantiu um final feliz para Jó. Sabe, Deus é muito bom e quer o melhor para nós, seus filhos, e ele quer garantir um final feliz para nós também. Mas para isso a gente precisa ficar firme até o final. Você vai poder ver com seus próprios olhos as bênçãos. Se você for obediente ao lado de Deus até o final, se você permanecer ao lado dele até o final. E olha, as bênçãos que estão reservadas para nós não são qualquer coisa, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte: o melhor ainda está por vir. E não falta muito. Mas então alguém poderia dizer, mas eu não consigo, pastor. Como é que eu vou conseguir? Eu não sou paciente, eu sou ansioso. Como é que eu vou conseguir? Olha, a boa notícia é que é um fruto do Espírito Santo. Logo você pode receber este dom de Deus. Abre rapidinho lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Gálatas, no capítulo 5 e o verso 22. Onde a gente lê, né? Você conhece, sabe que eu vou ler até já, né? Você conhece, fala aqui a respeito do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é a mesma coisa que paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui, entre os vários gomos do dom do Espírito, está a paciência, que é a mesma coisa que longanimidade. E a pergunta é, Pedro, por exemplo, Simão Pedro, ele era paciente? Dá para perceber pela história dele que ele não era paciente. Mas quando ele se tornou cheio do Espírito Santo, ele se tornou uma pessoa paciente. Um é o Pedro antes e o outro é o Pedro depois da plenitude do Espírito Santo em Atos 2. João, filho do trovão, era paciente? Não. Mas também tornou-se uma pessoa muito mais tranquila e paciente após a plenitude do Espírito Santo. Então, veja, é possível, né? É possível buscarmos isso de Deus. E aqueles que não têm, precisam saber que realmente precisam buscar, porque ela é uma virtude. A Bíblia não coloca a ansiedade como virtude. A Bíblia coloca a paciência como virtude. Então, ao invés dos ansiosos reclamarem dos pacientes, o que devem fazer é buscar de Deus uma forma de se tornar paciente também como eles. É isso que a gente deve fazer. E a boa notícia é que está disponível para todos. Então você pode buscar isso através do Espírito Santo. Então você pode conseguir. Qual era o segredo deles? Permitiram que o Espírito Santo os transformasse. Através de uma genuína conversão, tornaram-se semelhantes a Cristo. E a Bíblia fala que Cristo era manso, tranquilo, humilde e manso.
Eles tornaram-se também, então, mansos, longânimos, pacientes. Abra sua Bíblia agora em Lucas, no capítulo 20, versos 17 e 18, por favor. Lucas 20, 17 e 18, diz assim, olha. Mas Jesus, fitando-os, ou seja, olhando para eles, disse, que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, angular. E então, depois de fazer essa pergunta, ele mesmo responde, todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Em tudo que nós precisamos melhorar em nossa vida cristã, o que nós temos a fazer é isso daqui, ó. Precisamos cair sobre esta pedra para ficar em pedaços e permitir que ele nos refaça. Porque senão, o que vai acontecer é que essa pedra vai cair sobre aquele que não mudar e ficará reduzido a pó. Isso em relação a todas as nossas necessidades, a todas as nossas fraquezas, a todas as virtudes que são necessárias à nossa vida, aquelas que a gente ainda não possui, aos pecados acariciados, a tudo aquilo que precisa mudar em nossa vida. Algumas pessoas falam assim, você tem que me aceitar porque eu sou que nem Pedro, né? Você tinha Pedro daquele jeito lá, difícil e tal, você tem que me aceitar assim porque eu sou que nem Pedro. Vou dizer para você bem a verdade, já falei isso várias vezes. Aquele Pedro que era assim, se permanecesse assim, não ia ser salvo, não. Tanto que Jesus Cristo chegou a falar para ele, olha, quando te converteres. Então, a gente não pode pensar assim, eu sou assim, vou permanecer assim, não vou mudar e pensar que vai estar no céu. Sabe? A gente precisa melhorar em cada um dos aspectos da nossa vida que precisa de melhora. E a gente precisa, portanto, se despedaçar na pedra que é Cristo, para que ele possa nos refazer, nos reconstruir. Se a gente é um vaso velho e quebrado, a gente precisa despedaçar para que ele possa fazer de nós um vaso novo. Assim que o conselho que eu deixo é despedace seu coração duro sobre a pedra angular. Se você tem o coração duro em algum aspecto da sua vida, se alguma coisa está aí tão enrijecida que parece que não tem como resolver, se é uma coisa tão arraigada que parece que não tem como mudar, pega isso e despedaça sobre a pedra. Porque senão, quando a pedra voltar, você vai ser reduzido a pó. Isso serve para mim também. Em relação àquilo que eu preciso mudar, se eu não mudar, vou ser reduzido a pó também. Então, isso é para todos nós. Ou seja, permita então que ele opere genuína conversão em qualquer que seja a área da sua vida, ou eu quanto a minha, que precisa disso. Inclusive, se você é alguém que não tem paciência com o seu próximo, está perdendo a paciência de esperar a volta de Cristo, muda isso. Permita que ele transforme você quanto a isso, porque caso contrário, corre risco de perder até mesmo a salvação, tanto você quanto eu. E aí eu pergunto nessa oportunidade, quantos querem ser despedaçados? Quantos querem ser despedaçados hoje porque sabem que precisam disto? Eu sou o primeiro a levantar a mão e espero que você possa olhar para si mesmo, fazer uma análise de si mesmo, perceber se há algo que você precisa e então que você possa tomar a mesma decisão que eu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui estamos nós, Senhor, falhos, pecadores,
que precisamos da ajuda do Senhor para que possamos melhorar em vários aspectos em nossa vida e possamos, inclusive, ser pacientes e permanecer perseverantes e firmes ao teu lado, aguardando Cristo voltar. Ajuda-nos para que nada nos faça abandonar a fé. Mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo e tudo está sendo tão diferente, que o Senhor nos ajude a manter a nossa fé firme, arraigada em Cristo Jesus. Ajuda-nos para que possamos, Senhor, receber as primeiras e as últimas chuvas. Possamos receber a plenitude do Teu Santo Espírito na experiência da chuva temporã e da chuva serôdia. E ajuda-nos, Senhor, para que possamos estar firmes e em pé, aguardando a pequena nuvem negra aparecer no céu. Nuvem esta que vai se tornar cada vez maior e maior, contendo a Cristo no seu retorno. Nuvem esta que estará rodeada de anjos celestiais. E será muito bom estarmos prontos para subir, mas para tanto nos dê paciência e ajuda-nos para que não venhamos abandonar a fé. Que o Senhor possa fortalecer o nosso coração em meio a tudo isso que estamos vivendo, para que possamos permanecer firmes ao lado do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nos despedace em Cristo Jesus agora, para que não aconteça de quando Ele voltar sejamos reduzidos a pó. Senhor, nós agradecemos e pedimos encarecidamente tudo isto em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, queridos, que essa seja a nossa experiência. Que Deus abençoe você e sua família. Nós continuamos em oração, peço que vocês continuem também em oração por nós. Esses estão sendo tempos difíceis para todos nós. E logo, em nome de Jesus, estaremos juntos para mais uma mensagem, mais uma meditação da Palavra de Deus. Um grande abraço a todos. O Senhor Jesus Cristo esteja presente com todos vocês em seus lares. Os santos anjos possam estar acompanhando vocês por onde quer que forem. E que todos possam permanecer firmes na busca pela plenitude do Espírito Santo e ao lado do Senhor Jesus Cristo, até que Ele volte para nos buscar. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês.